sejam bem-vindos ao nosso curso de Analistas da Qualidade. Hoje nós vamos falar nesse módulo a auditoria da qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre a auditoria da qualidade, o que significa, seus objetivos. Para iniciar aqui, vamos começar falando que na auditoria de qualidade precisamos mudar a conotação de fiscalização que normalmente é atribuída à palavra auditoria. Geralmente, quando fala-se auditoria, fica todo mundo na empresa em estado de alerta, achando que é uma fiscalização. E, na verdade, a auditoria, no sentido da qualidade, deve ser praticada e vista como uma oportunidade de orientação para melhoria. A gente não vai falar em fiscalização, a gente vai falar em melhoria, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade para melhorar o que está errado dentro da empresa. Naquele momento que a gente vai olhar, botar um holofote ali, botar um binóculo nos problemas e fazer o quê? Melhorar. A auditoria de sistema de gestão é conceituada pela ISO 19011, na versão 2018, a última revisão dessa norma. O que é essa norma? É uma norma orientadora, não é uma norma de certificação, é uma norma de orientação, de diretriz. Todas as vezes que você for fazer uma auditoria de qualidade, você vai utilizar essa norma 19011. Como o quê? Como um processo sistemático, documentado e dependente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos. Quando eu falo de critério da auditoria são atendidos, se eu estou falando de uma norma de sistema de gestão da qualidade, qual é o critério que a gente utiliza para uma auditoria de qualidade? A norma ISO 9001, que está na versão 2015. Essa norma, ela tem um procedimento de sistema de gestão da qualidade, ok? A norma 19011, ela pode ser utilizada para diretriz para qualquer norma, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental, mas aqui hoje nós estamos falando de auditoria de qualidade. Em outros módulos nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre outras auditorias. Portanto, podemos definir que as auditorias de qualidade, via de regra, existem para verificar se os padrões pré-estabelecidos estão sendo seguidos. Além disso, é importante salientar que sejam realizadas por auditores independentes, isto é, que não estejam diretamente relacionados ao objetivo da auditoria, mas que tenham domínio sobre a área determinada, de modo a garantir um diagnóstico imparcial e preciso. O que são auditores independentes? Quando eu falo de auditores independentes, quer dizer que eu, se sou do setor de produção, não posso auditar o processo produção. Por mais que eu tenha o domínio sobre aquela área, eu não posso auditar o meu próximo processo. Eu posso auditar um processo par meu, eu posso auditar um processo de suprimentos, um processo de logística, mas nunca eu posso auditar o mesmo processo. Então, por isso que eu falo de auditores independentes, ok, pessoal? Então, como a gente pode classificar as auditorias da qualidade? Em 3 categorias básicas. A saber, primeira de todas, a auditoria de sistemas, que tem o objetivo de verificar se o sistema de gestão e a política da empresa estão sendo efetivamente seguidos, estão sendo executados daquela forma, né? Seguidos e gerenciados da rotina de trabalho é praticada. Então, a gente vai em cima dos processos que estão sendo seguidos e gerenciados, tá? De acordo com a rotina. A gente pode também falar aí sobre auditorias de processos. Em geral, são conduzidas pelo pessoal da garantia da qualidade. Esse tipo de auditoria existe para verificar se os processos estão padronizados, se padrões são seguidos, se os padrões estão preparados para serem colocados em prática e se as ferramentas e os instrumentos de trabalho disponíveis estão em condições adequadas de uso. Falando da terceira categoria de auditoria e como ela se classifica, falamos das auditorias de sistemas, falamos das auditorias de processo, agora vamos falar das auditorias de produto. O que a gente faz nessas auditorias? Verifica a conformidade dos produtos com os padrões de qualidade determinados. As auditorias podem ser conduzidas por pessoal interno ou externo,
Mas nada impede que uma empresa busque consultores externos para auditar sistemas, processos e produtos, a fim de verificar como anda a sua qualidade. É sempre bom, não é via de regra, mas é sempre bom ter uma pessoa que externa, que está no mercado, que não está contaminada ali no dia a dia da empresa, para vir auditar. Ela vê com outros olhos. Mas isso não é via de regra. Você pode ter seu pessoal qualificado dentro da empresa e executar a auditoria da melhor forma, e ela com certeza vai ter efetividade. A evolução do processo de auditoria fez com que elas passassem de simples verificação do nível do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis para outros tipos mais sofisticados, complexos e abrangentes, que tendem a variar em função do contexto e necessidades específicas da organização. O contexto de realização de uma auditoria está relacionado com sua abrangência física ou escopo de realização e seus objetivos que são orientados pelo critério de auditoria ou padrão normativo de referência. A figura ao lado aqui apresenta essa lógica de forma sintética, em que todos os tipos de auditorias podem ser enquadrados de alguma forma. Cada um desses tipos de auditorias podem ocorrer de forma independente ou vinculada a uma norma de gestão. Aqui ao lado eu vou explicar para vocês mais essa figura. Tipos de auditoria que podem estar interrelacionadas aí: operação ou produto, auditorias de atividade, auditorias de processo, sistema de gestão. Olha aqui a figura, como é que ela está toda englobada. Organização e ciclo de vida. São todos os tipos de auditorias que podem ocorrer numa organização. Esses tipos de auditorias aqui representadas na figura podem ser subdivididos em auditorias internas, que são conhecidas como auditorias de primeira parte, auditorias externas, denominadas auditorias de segunda parte e terceira, que podem ser realizadas tanto por organizações públicas, privadas ou organizações não governamentais, as famosas ONGs. Então vocês repararam que a gente tem os tipos de auditorias e que elas são divididas em primeira, segunda e terceira parte. As auditorias de primeira parte aí, relacionadas a auditorias internas, são realizadas pela própria organização. Por isso que fala assim, primeira parte, que deseja monitorar o desempenho quanto a algum aspecto de seu funcionamento, vinculadas ou não formalmente a um sistema de gestão. Então, na primeira parte, a organização tem a equipe interna ali, que quer o quê? Quer monitorar o desempenho quanto a algum aspecto do seu funcionamento, né? Pode ser auditoria de produto, lembra lá dos tipos de auditoria? Pode ser de uma atividade, pode ser de processo. Então, ela quer verificar aí como que tá a sua aderência, né? Então, ela deseja reconhecer e monitorar seu desempenho com relação a algum padrão de referência, seja ele normativo. Ela pode ser uma auditoria de primeira parte, interna, onde o padrão normativo é a norma ISO 9001, ou ela pode botar como padrão normativo outra norma de referência. Enquanto as auditorias externas são realizadas por instituições contratadas pela organização auditada, que realizará de sua própria planta, site ou de um fornecedor de produto ou serviço. Ela pode ser, as auditorias externas, elas são subdivididas em segunda parte. O que significa auditorias de segunda parte? É enfatizada para a organização que necessita fiscalizar mais atentamente o desempenho dos seus fornecedores de produtos e serviços. Quer dizer, eu tenho uma auditoria externa, eu vou na casa do meu fornecedor, no site do meu fornecedor e audito ele lá para ver se ele tem capacidade de me atender, né, em requisitos de qualidade. Ou eu posso contratar uma empresa externa, um organismo, para ir lá auditar para mim também. Mas geralmente ela é classificada como auditoria de fornecedores de produtos e serviços. Temos aí também, dentre as auditorias externas, né, a de terceira parte. Elas são executadas por uma entidade externa independente da organização auditada. São exemplos típicos as auditorias realizadas
pelas certificadoras de sistema de gestão, pelos organismos certificadores de sistema de gestão. Nós temos diversos organismos certificadores de sistema de gestão, tá? Que são empresas independentes. A auditoria interna deve ser vista como uma grande aliada das organizações, pois é ela que aponta como anda o funcionamento das empresas. O planejamento de uma auditoria de qualidade, o que é? Uma auditoria será muito mais eficiente quanto mais objetiva ela for. Por isso é importante salientar alguns tópicos desde o início. O que é? Para você ter um planejamento bom, a auditoria é um processo sistêmico, então ele tem que ser planejado, né? Então, para você ter um planejamento coerente, correto, você tem que seguir a diretriz da norma. Toda vez que a gente falar em auditoria, a gente tem como diretriz a norma ISO 9001, ISO 19011, versão atual a 2018, onde ele salienta cada etapa da auditoria. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns tópicos imprescindíveis na auditoria. Primeiro de tudo, cronograma. O que ele faz, esse cronograma? Ele permite que a organização do trabalho, tanto por parte dos auditores quanto dos auditados. E através do cronograma está dizendo lá que dia que você vai ser auditado, o horário, quem vai te auditar. Então as pessoas se organizam para poder receber uma auditoria. Outro tópico imprescindível no planejamento de uma auditoria são as áreas a ser auditadas. No cronograma vai estar a data, o horário e a área que vai ser auditado. O que ela faz? Para quê? Devem ser definidas as prioridades. Você, quando vai auditar uma empresa, uma organização, você define prioridades. Os processos que você sabe que são mais críticos, você vai auditar num período maior, vai demandar 2, 3 horas. Num processo mais simples, que você já sabe que não é um processo do coração da empresa, você demanda ali 1 hora de auditoria, né? Então, você tem que definir o cronograma, as áreas a serem auditadas, a documentação, o que você vai pedir, você tem que definir o quê? Os documentos necessários à auditoria devem ser criados ou identificados. Por exemplo, os fluxogramas, formulário para relatórios, relatórios de auditorias, entre outros. Tudo você vai ter que dizer quando você for planejar uma auditoria, o que você vai verificar, qual a documentação que será verificada. O que a gente vai salientar no planejamento, pessoal? Objetividade. Se os padrões da empresa foram objetivos, a auditoria deve atendê-los. Descoberta das causas. O auditor pode apontar as causas dos problemas. Entretanto, fica a tarefa do auditado seguir as recomendações, né? Dever de casa. Eu vou lá e pontuo para ele quais são as causas dos problemas. Se eu estiver fazendo uma auditoria baseada numa norma, uma auditoria de norma, eu tenho que embasar num requisito que não está atendendo, tá? Se o critério da auditoria for uma norma de sistema de gestão, para eu embasar uma não conformidade, eu tenho que pontuar o que ele não está atendendo, que requisito da norma que não está atendendo, que não está aderente. Por isso que eu estou pontuando aquela causa daquele problema. Outra coisa que eu devo considerar no planejamento é a competência dos auditores. É necessário que os auditores tenham um treinamento adequado, visando a certificação da gestão da qualidade. Você não pode pegar o fulano de tal, que não tem a mínima visão, não tem um treinamento, não foi capacitado para ser auditor e botar ele ali no seu cronograma como sendo um auditor, tá? Então, há certas competências que estão definidas na diretriz da norma ISO 19011, dizendo quais são as competências mínimas para um processo de auditoria de um auditor, ok? Além disso, pessoal, é importante salientar que esse processo de auditoria segue um conjunto de princípios que buscam nessas ações algumas particularidades, tais como conduta ética, apresentação de resultados imparciais, escolha criteriosa do profissional que realizará o levantamento e resultados plausíveis e justificáveis em torno do que se apresenta. Então, tudo que deve ser seguido numa auditoria está na norma ISO 19011. É uma norma de diretriz para qualquer auditoria. Primeira parte, segunda parte ou terceira parte. Independente do seu contexto, abrangências e objetivos, uma forma determinante de garantir a eficácia de um programa de auditoria
é a preocupação com o seu planejamento. Isso assume uma importância ainda maior quando se trata de programas. Quando eu falo de um plano de auditoria, eu digo para você de uma auditoria pontual. Então, eu vou me planejar para essa auditoria. Quando eu falo de um programa de auditoria, eu penso num espaço de tempo, numa timeline, onde eu tenho 12 meses ou 24 meses e vou dividindo de quanto em quanto tempo eu vou auditar. Então, eu tenho um programa. Quais são os processos que serão auditados dentro daquele cronograma? Não necessariamente eu preciso auditar todos os processos de uma organização dentro de 6 meses. Quando eu falo de um programa, então eu vou subdividindo os processos de auditoria dentro de um período de tempo, tá? Isso assume a importância do que se trata os programas de auditoria, né? Implementados isoladamente ou de formas integradas, tá? Para a aplicação de uma auditoria, é importante definirmos algumas medidas, tais como informar a todas as partes envolvidas sobre a utilização do programa de auditoria. Tem que estar todo mundo comunicado, tem que estar todo mundo ciente que a gente tem um programa de auditoria. Acompanhar o trabalho dos auditores em termos de currículo com a sua experiência no mercado e conhecimentos e competências nas áreas de qualidade. Não pode ser qualquer um, já falei disso para vocês. Tem que olhar lá na norma ISO 19011, né? E olhar quais são as competências mínimas. Não são muitas, mas tem que ter competências mínimas. Formar a equipe de auditores que estarão aplicando o programa. Você tem que formar. Isso também está lá na norma. É uma diretriz. Você tem que capacitar o pessoal que vai fazer parte do time de auditores. Prover os recursos necessários e observar o trabalho auditado. Descentralizar as informações, as partes que cabem após o levantamento da auditoria interna, que deve ser vista como uma grande aliada das organizações, pois é ela quem aponta como anda o funcionamento das empresas. Fazer a análise minuciosa do que foi auditado e procurar verificar os pontos em que eles se mostram ineficientes às diretrizes da empresa. A seguir, podemos visualizar a figura aqui ao lado, as etapas realizadas de uma auditoria de qualidade. Aqui, ó, quais são as etapas de uma auditoria de qualidade? Segue muito o 5W e 2H. O porquê, qual a necessidade da auditoria? O que? Processo ou produto ou sistema que será auditado. Quem? Entidade ou local. Olha lá, olha que diagrama legal. Quando? Programa de auditoria, tá ali o programa. Quando vai ser realizado? Tá lá no programa. Como? É o quê? É o referencial normativo. Qual a norma que eu vou seguir? Qual é o critério que eu vou seguir? Como? O que eu vou seguir? O que eu vou me embasar para realizar uma auditoria? Eu vou seguir uma norma de sistema de gestão? Eu vou seguir a política da empresa? Eu vou seguir a diretriz da empresa? Então, tem que estar embasado, porque eu vou auditar baseado num documento, né? Num critério. E no final aí, o onde, que é o quê? É de acordo com o âmbito, né? Qual é o escopo? Qual é o escopo da auditoria? Onde? Podemos observar também que a implantação de um sistema de gestão, o famoso Sistema de Gestão da Qualidade, famoso SGQ, aumenta o nível da organização interna, o controle da administração e a produtividade, e que um bom programa de auditoria é fundamental para aferir, para conferir, para verificar o padrão que vem sendo adotado em termos de produtividade das organizações, gerando assim a eliminação de prejuízos com processos ou áreas em não conformidades com os padrões de mercado. E dessa forma, levando a empresa a uma economia em seus processos produtivos. As organizações vêm efetuando auditorias para avaliar seu desempenho com relações a normas de referência. Aqui nós estamos falando de auditorias de qualidade. Norma de referência ISO 9001. Com o intuito de quê? De verificar que sejam realizadas dentro de um sistema de gestão estruturado e que esteja integrado com a organização. Nesse contexto, as auditorias podem ser consideradas como centro nefrálgico. O que é isso? É o centro nervoso, é o centro crucial, é a parte fundamental do sistema de gestão. Então, sem auditorias,
Não existe sistema de gestão. É a parte ali central, são as auditorias. Por quê? Porque ela confere o grau de aderência dos processos da organização em relação aos critérios de auditoria. Ela consegue, é nas auditorias que a gente consegue ver como é avaliar nosso desempenho e a partir daí propor melhorias, né? Então, ela sendo um processo crucial do sistema de gestão, em que as não conformidades são detectadas e a partir de um processo planejado e sistematizado. A ISO 19011, versão 2018, que é a versão em vigor atual, caracteriza em seus termos e definições. É muito importante, pessoal, ao acabar esse módulo de auditorias da qualidade, a gente vai disponibilizar para vocês essa norma, ISO 19001. É muito importante que vocês vão lá, logo no início, e vejam os termos e definições. É muito importante saber interpretar uma norma, tá? Não é simplesmente aplicar, a gente tem que interpretar ela na íntegra. Então, nesse parte de termos e definições, o programa de auditorias é uma forma bastante sintética. O que ela fala? É um conjunto de uma ou mais auditorias, programa de auditorias, uma ou mais auditorias planejado por um período de tempo específico e direcionado a propósitos específicos, né? Direcionado e propósitos específicos. Então, eu tenho um programa de auditoria, então eu não tenho só uma auditoria, eu tenho um tempo, eu já falei para vocês aí na frente, e defino de quanto tempo eu vou auditar eles, ok? A lógica da gestão de um programa de auditorias é apresentada no quadro a seguir aqui, vocês podem ver. Em que esse processo, assim como na lógica de implantação, segue 4 etapas planejadas, que é implantação, verificação, ação corretiva, a gestão de risco e a análise crítica, seguindo a lógica do PDCA. Então, a lógica de um programa de auditoria segue também a metodologia PDCA. A metodologia PDCA atualmente ela é utilizada em várias coisas, para resolver planos de ação, até mesmo para programas de auditoria, seguindo o quê? Planos de auditoria, porque o PDCA vem o quê? Uma metodologia de melhoria contínua. No quadro a seguir aqui, a gente falou que os programas de auditoria seguem o ciclo PDCA. Então, nós temos o quê? O planejamento, a execução, o quê? Que é o do PDCA, que é a execução, fazer. Temos aqui o cheque, que é a verificação. Temos a atuação, que é o agir. Depois de verificar, é o agir, é o constante melhoria, é o ciclo PDCA. Então, vocês conseguem observar que nós fizemos o quê? Fizemos um resumo de cada etapa desse ciclo de PDCA num programa de auditoria, né? No programa com diretrizes de auditoria, onde você tem os objetivos de cada etapa do ciclo PDCA e tem a extensão a que se aplica, ok? Leiam com bastante atenção, se interem do que está acontecendo, do que tá falando nesse quadro, porque é muito importante o ciclo PDCA para um programa de auditoria. O que nós podemos observar é que é necessário estabelecer o programa de auditoria e os objetivos da auditoria. O plano do ciclo PDCA é o quê? Implementar o programa de auditoria. Você planejou, foi lá e implementou o programa de auditoria. O do, que é o fazer, executar, você faz o quê? Você executa o programa de auditoria. Quando você vai verificar, checar o que? No do você monitora o programa e executa, né? No do, quando você vai checar, no cheque de auditoria, quando você vai verificar, você faz o quê? Você revisa e aprimora o programa de auditoria, né? E quando você vai para o agir, você implementa o que você revisou e aprimorou. Então, você está sempre naquele constante do ciclo, melhorando, sempre melhorando. A metodologia PDCA serve para a gente melhorar, sempre estar em constante melhoria. Pode-se considerar que os conceitos de programa de auditoria dessas normas são complementares, colocando cada qual à sua maneira aspectos pressupostos importantes de sua estruturação. Então, pessoal, em resumo, a auditoria da qualidade é uma avaliação planejada,
programada e documentada, executada por pessoal independente da área auditada, é claro, a fim de quê? De verificar a eficácia do sistema de qualidade implementado ali, através da constatação de evidências. Você não vai simplesmente chegar pro auditado e falar, olha, você está não conforme. Você tem que ter evidências objetivas e da identificação de não conformidades, servindo o quê? O que serve a não conformidade? Como um mecanismo de realimentação e aperfeiçoamento do sistema de gestão. Quando temos não conformidades, nós temos oportunidades para melhorar. Então, a gente verificou que temos algum gap ali, algum desvio, implementamos os planos de ações, através de quê? Das ferramentas da qualidade, que vocês também vão aprender nesse treinamento, utilizar, né? Para sanar os desvios. E o quê? E aperfeiçoar, assim, o seu sistema de gestão. Gostaram da aula, pessoal? Espero que tenham gostado e espero que vocês se aperfeiçoem lendo norma que nós vamos disponibilizar. Acredito que nenhum treinamento, nenhum curso disponibiliza uma norma de 19.011, onde você vai ter diretrizes gerais para executar uma auditoria, não só de gestão da qualidade, auditoria de qualidade, como gestão ambiental, gestão de saúde e segurança. Essa é uma diretriz geral, é um plus para você aprender a ser auditor e executar uma auditoria. Muito obrigada e até o próximo módulo.